E aí, concurseiro, estamos iniciando mais um Papo com Aprovado. E a minha convidada de hoje é a Aline Correia. Ela que foi aprovada no concurso da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Ficou em 27º lugar para inspetor e 38º, né, para investigador. Isso mesmo. E ela vai contar aqui um pouquinho hoje sobre a jornada de concurseira dela até essa realização. Tá feliz, Aline? A gente já pode começar assim, né? Uma colocação dessa. Eu tô muito feliz. Na verdade, assim, o sentimento que eu tenho hoje é de que eu sou capaz, né? Eu me sinto assim, meio que uma... Quando você tem o resultado, você se sente meio que uma super mulher, né? Nossa, quantas coisas que eu sou capaz de fazer através do estudo, né? Você vê que realmente é possível, né? Quando eu olho para trás e vejo quando a jornada começou e agora... Ainda tem muita coisa para acontecer, mas ver até onde eu cheguei é muito gratificante. Ah, imagino. A gente vai contar um pouquinho mais sobre essa etapa, mas eu queria iniciar contando um pouquinho lá do começo. O que te fez decidir entrar na carreira, nessa jornada, né, de concurseira? Então, eu trabalhava para iniciativa privada, né? Eu fiquei 15 anos trabalhando numa empresa e... Na minha família eu tenho vários servidores, né? Meu pai é servidor aposentado, minha irmã é servidora, eu tenho 2 tias, 2 primos, então... Eu sempre meio que flertei com a carreira pública, mas como eu fui mãe muito jovem, eu fui mãe aos 19 anos, eu precisei correr atrás muito cedo. Então, no final do meu ensino médio, eu já engravidei e já fui pro mercado de trabalho. Então, não tive muito tempo assim para estudar em relação ao concurso público, né? Mas comecei a trabalhar nessa empresa e fiquei lá por 15 anos, me deram várias oportunidades, as portas se abriram e até então eu estava feliz. Mas eu trabalhava assim com metas, e você trabalhar com metas é sempre uma coisa muito estressante. Eu gostava muito do que eu fazia, mas eu sabia que um dia meu prazo de validade ia chegar. E eu sempre tive isso em mente. Quando chegar o meu prazo de validade, eu achar que não dá mais, eu vou me voltar para o concurso público. E aí quando chega em 2019, a empresa para a qual eu prestava serviço bancário, a minha empresa perdeu o contrato desse banco, e aí muitos de nós fomos desligados. E eu vi que era a oportunidade que eu estava esperando. Meu filho já estava grande, né? Nessa altura do campeonato ele já estava com 17 anos e eu já tinha mais tempo livre para conseguir me dedicar realmente ao que eu queria. Então, quando chega no início de 2019, eu saio da empresa e começo a estudar para o concurso público. Aí, logo de cara, eu já tinha tido um contato com a Degrau no ano de 2013, mais ou menos, se eu não me engano, onde eu estudei para um concurso do INSS, que na ocasião até demorou de sair, ele só veio a sair em 2015. Então, quando a prova saiu, eu acabei nem fazendo, porque passou muito tempo e eu ainda não estava naquele foco realmente de concurseira, né? Mas eu já conhecia a Degrau e foi uma coisa que me agradou, foi um estudo que na ocasião me agradou e eu tinha essa recordação. Então, quando chega nesse período de 2019, eu entro em contato com a Degrau de novo e fiz lá na Degrau de Bom Sucesso. Queria fazer alguma coisa... Queria estudar. Eu liguei pra lá e falei assim, o que é que vocês têm aí de preparatório para ensino médio? Que até então eu ainda não tinha feito a faculdade. O que é que vocês têm de preparatório para ensino médio? Aí na ocasião a menina me falou, olha, tem um concurso da Polícia Civil que tá para sair, me explicou. E era até na carreira de técnico de necrópsia. Fechei o curso, né? E fiz a turma toda. Só que não saiu, né? Demorou, foi um concurso muito demorado, esse concurso da Polícia Civil demorou muito para sair. Então terminei o curso, fui fazer um outro curso em outro lugar, fora da Degrau. Não gostei. Quando terminei esse curso, a prova ainda não tinha saído, aí falei, cara, vou voltar para Degrau. Aí na ocasião, eu fui lá em Bom Sucesso e conversei na época com a Leandra, que era a coordenadora de lá, e ela me apresentou o passaporte. Aí ela falou, olha, você já tá voltando aqui pela 2ª vez num espaço de tempo muito curto. Eu tô sentindo que é isso que você vai se dedicar daqui pra frente, né? Então, eu te aconselho a fazer o passaporte. Aí, eu fiz o passaporte no final de 2019 e desde então, eu venho estudando com a Degrau, me preparando. A minha prova foi em 2021, né? Agora em setembro nós fizemos 1 ano já de concurso. E é isso. Você começou em 2019, né? Você Isso. falou essa preparação. Foi ali no início da pandemia, vamos colocar assim. Como foi essa rotina de estudos dentro de casa? Você conseguiu se dedicar 100%? Você precisava conciliar com outras atividades? Como é que era a sua rotina mesmo? Então, como eu estava só em casa, né? Eu
encarei isso como se fosse mesmo um trabalho, né? Eu coloquei essa disciplina para mim. Eu acordava sempre todos os dias no mesmo horário, estudava na parte da manhã, no horário de almoço eu parava para fazer alguma coisa que tinha para fazer em casa e na parte da tarde eu voltava para estudar. Então eu sempre tentei manter aquela rotina de pelo menos 8 horas de estudo por dia, como se eu estivesse realmente trabalhando, né? Claro que nem todos os dias a gente consegue, né? Tem dias que realmente você tá mais desligada, não consegue manter aquela rotina, mas na maioria dos dias eu me programava para fazer isso quando eu não tinha alguma outra coisa para fazer, assim, na rua. No período da pandemia foi um período que nós ficamos muito tempo em casa mesmo, né? E foi engraçado porque eu tinha muito preconceito com esse lance de estudar online, né? Como eu fiquei muitos anos sem estudar, depois que eu me formei, logo eu comecei a trabalhar, né? E demorei um pouco para voltar para a sala de aula, porque quando eu me formei em 2005, eu só voltei a ter contato com a sala de aula em 2013, quando eu venho na Degrau. Esse tempo todo eu fiquei sem estudar. Então eu tinha muito isso, eu não vou conseguir estudar no online, né? Eu preciso voltar e ter esse contato com as pessoas em sala de aula. E aí, quando começou a pandemia, a Degrau lançou O Degrau Live. O Degrau Live, que eu achei sensacional, né? Porque tinha o online, aquele conforto do online na sua casa, mas era ao vivo, então você conseguia interagir com os professores, você conseguia interagir com os alunos, né? É quase uma dinâmica de sala de aula, né? Isso, eu achei muito interessante, porque você não perde aquela vivência, porque eu realmente precisava ter essa vivência com outras pessoas que estivessem passando pela mesma experiência que eu, e consegue também tirar dúvidas com o professor ali, no ao vivo, né? E durante o ano de 2020, o Degrau Live ficou quase que o ano inteiro, né? E tinha os módulos da tarde, que foram, assim, também foram um diferencial muito grande na minha preparação. A gente tinha um módulo de português, que era com o professor Thiago César, tinha um módulo de informática com o professor Moisés Romano, que durou quase que o ano inteiro. Então eu encerrei o 2020 com uma bagagem muito boa nessas matérias por conta do Degrau Live. E na minha preparação eu tinha sempre essa preocupação de encerrar a aula, fazer questão daquela aula, tá? Pegar aquela matéria, fazer questão. Fazia muitas questões. Trabalhei muito isso. Eu aliava sempre o conteúdo para mim na videoaula, porque eu não me adaptei com PDF, aquele conteúdo da videoaula, e depois as questões, para massificar o conteúdo. Você pegou de todos os lados ali todo o conteúdo, realmente você estava focadíssima. Eu tava. Esse concurso é seu. Já tava o seu nome lá escrito. Já. Eu não aceitava, porque você se cobra muito, né, quando você se propõe a fazer uma coisa, principalmente porque, assim, eu já sou uma mulher com 38 anos, né, então você começa a sentir meio que uma urgência nas coisas que você se propõe a fazer. Então eu sempre pensei, eu não tenho tempo para perder, então eu vou realmente me dedicar para passar. Então eu fui testar o que pra mim dava certo, porque eu vi que muitas pessoas achavam que na videoaula, às vezes, durar um pouco mais de tempo, não quer assistir a videoaula, prefere no PDF. Eu tentei o PDF e não me identifiquei. E com a videoaula eu vi que eu pegava o conteúdo melhor, né? E tem também a questão que a aula fica gravada, então às vezes ali no ao vivo, eu não consegui pegar muito bem isso, eu voltava e assistia aquela aula novamente, né? Isso é uma super vantagem, né? É um diferencial e tanto. Aline, você teve uma preparação bem longa, né? E eu sei que muita coisa pode acontecer nesse período. Você já tem que abdicar de muita coisa, já precisa, né, se dedicar integralmente, vamos colocar assim. E eu queria saber qual foi o maior desafio que você precisou enfrentar e como que foi essa superação. Nossa, foram muitos desafios nesse período, né? Primeiro porque a gente estava vivenciando um período de pandemia, eu estava sem trabalhar e meu marido, ele é empreendedor, né? Então foi um período, assim, financeiramente falando, bem complicado pra gente, né? E a carreira policial é uma carreira que você tem várias preparações, né? Além de você estudar em sala de aula, você precisa preparar para o teste físico, você precisa se preparar para o psicotécnico. Então tudo isso envolve gastos, né? São gastos que envolvem. Então a primeira dificuldade foi essa, mas como realmente eu estava focada e as pessoas viam isso, o pessoal da minha família via isso, eu comecei a pedir ajuda para todo mundo. Então, nesse período,
o meu marido pagava o curso, né? O meu pai me ajudou a pagar o personal, a minha irmã pagava a academia e cada um foi contribuindo um pouquinho. Todo mundo se juntou para poder ajudar. E também, como eu comecei a trabalhar muito cedo, né, eu sempre tive assim a minha liberdade financeira, a minha autonomia financeira, né? E nesse período eu realmente fiquei sem renda nenhuma. Eu recebi o dinheiro de quando eu saí da empresa, mas nós investimos em algumas coisas, então eu acabei ficando sem dinheiro nenhum e acabei ficando totalmente dependente do meu marido. E isso para mim foi um desafio enorme, porque eu desde cedo muito acostumada a ter o meu dinheiro, né? Então vários momentos eu pensava, não vai dar, não vou conseguir, não aguento mais, eu vou ter que voltar para o mercado de trabalho, mas eu sempre pensava, poxa, já cheguei até aqui, né? Já esperei tanto, já me preparei tanto. E se eu tenho a oportunidade, não tá faltando as coisas dentro de casa, eu tenho essa oportunidade e eu vou levar adiante. Mas várias vezes eu realmente me peguei pensando, não vou conseguir, vou parar por aqui. Ou então, eu sabia que mesmo trabalhando eu ia chegar lá, porque eu sei que a realidade da maioria dos concurseiros não é de sair do trabalho para estudar, é estudar e trabalhar. Mas eu também sabia que eu levaria mais tempo para alcançar o meu objetivo, porque eu não teria uma dedicação total. Então eu acho que, olhando assim, a maior dificuldade para mim foi essa questão de ficar dependente de outra pessoa, entendeu? Financeiramente falando. Em relação aos estudos, eu tinha muita dificuldade com a disciplina de informática, porque eu, embora trabalhasse com computador, era muito o programa da empresa, né? E como já tinha um bom tempo que eu fiz o curso de informática, há muito tempo, em 1990 e alguma coisa, a informática já tinha mudado e a informática para concurso também já não era mais o que a gente via lá atrás. Então foi uma matéria que eu tinha muita dificuldade de pegar, muita. Então o que eu fiz? Eu coloquei ela na minha grade todos os dias, porque quando eu montei o meu horário, eu colocava segunda a sexta, né, as matérias que eu estudava, o sábado eu deixava para fazer revisão e no domingo eu colocava um simulado. Então eu coloquei a informática e o português na minha grade de segunda a sexta, todos os dias eu via aquela matéria, todos os dias, para poder realmente fixar, porque eu sabia que ela seria o meu calcanhar de Aquiles, né? Então essas foram as maiores dificuldades que eu tive. E você conseguiu, acho que valeu muito a pena, né? Agora eu queria saber como que você acha que a Degrau te ajudou nessa conquista, nessa realização. Você também sendo uma aluna passaporte, né? Como que isso incrementou aí nessa sua aprovação? Então, a Degrau, ela, dentro do mercado hoje, eu acho que ela tem os melhores professores, né? São profissionais que te dão o caminho das pedras. Porque a nossa preparação, eu sempre falo para quem tá estudando, para quem está começando agora, que teve gente da minha família que, inclusive, depois da minha aprovação também já veio para Degrau, né? Então eu sempre falo, gente, 50% é o que você faz no curso, 50% é o que você faz em casa. Mas você precisa ter no curso aquele que vai te dar o caminho das pedras, que é o que os professores da Degrau fazem. Então, primeira coisa que eu destaco assim de cara é o trabalho que eles fazem, a paciência que eles têm, né? De realmente entender porque cada concurseiro chega aqui em um nível diferente. Principalmente a galera que está no passaporte. Tem gente que já está aqui há bastante tempo, tem gente que acabou de chegar, tem gente que, como eu, estava há muitos anos sem pisar numa sala de aula, então tinha muitas coisas que eu não me lembrava. E os professores, eles são extremamente pacientes, né? Eles têm empatia, eles sabem reconhecer, realmente se colocar no lugar do outro e acompanhar essa nossa jornada, né? Eu queria até citar alguns nomes, pode? Claro. Então, o professor Tiago César, né, que ele pra mim é fora da curva, né, fora de série, porque ele realmente me acompanhou desde o começo, até por conta do Degrau Live, né, ele me acompanhou desde o começo e o português da FGV, ele tem algumas peculiaridades só da FGV, né, e ele realmente, com toda a sabedoria, com toda a experiência que ele tem, eu saí de um patamar que eu estava aqui no português e acho que cheguei aqui depois das aulas do Tiago César. Então é um professor sensacional. A professora Renata Jorge, de Direito Administrativo, o professor Moisés, de Informática, o professor Márcio também, de Português, que sabe muito de FGV, né? Então o primeiro diferencial é esse. O segundo, como eu já mencionei, foi o Degrau Live,
porque realmente tem essa interação. Então, eu acho que a Degrau não deixou a peteca cair em momento algum durante a pandemia, e isso para os concurseiros fez uma diferença enorme, porque quem de fato estava comprometido e não desanimou durante a pandemia, quando saiu para um boom de concursos, né? Muitas oportunidades surgiram. E quem soube aproveitar, realmente eu acho que saiu bem preparado. E mais um ponto que eu gostaria de destacar, que são os simulados, né? Os simulados da Degrau, realmente, eles são um diferencial no mercado. Eu fiz simulados, inclusive, de outros cursos também, mas assim, nada não chega nem perto dos simulados da Degrau. Eles realmente te preparam para o pior cenário, né? E muita gente, como eu vim da unidade de Bom Sucesso, os simulados aconteciam aqui no centro, né? Eu fiz presencial, eu sempre fazia presencial. E eu falava muito com o pessoal lá em Bom Sucesso, porque eu sentia realmente que eu evoluía a cada simulado, né? Aí eu falava muito com o pessoal, gente, vocês, principalmente quem é passaporte, aproveita essa oportunidade, é aberto para todo mundo, mas vocês é só ir lá fazer a inscrição. E muita gente falava não, porque o simulado é muito difícil, a gente começou a estudar agora. E eu, desde o começo, eu já tinha essa consciência de que eu precisava realmente treinar como é que eu tava. Não adianta só ficar na teoria e não fazer a prática. E o simulado realmente te traz essa situação de tempo de prova para você fazer uma marcação no cartão resposta, quanto tempo você vai levar para resolver cada questão. E, inclusive, meu primeiro simulado ainda estava no formato da Sebrasp, porque depois que passou para a FGV. E eu me lembro que quando eu terminei o simulado, tem aquela questão de uma errada anular uma certa, né? E eu fui fazer os meus cálculos e eu terminei com 12 pontos líquidos. E eu fiquei, gente, eu tô muito ruim. Mas isso vai te dando gás para você querer melhorar cada vez mais. E quando chegou na prova, principalmente a primeira prova, que foi a de inspetor, e quando nós saímos da prova, eu vi a galera assim lá no local onde eu fiz a prova, e as pessoas estavam com umas caras, porque a prova foi muito difícil, né? Inclusive, o comentário dos professores é que uma prova de um nível que há muito tempo não se via, né? Para a Polícia Civil, para as polícias civis em geral, porque na ocasião estava saindo prova para muitas polícias. E todos os professores foram unânimes em dizer que a prova foi muito difícil. E quando eu saí da prova, eu, claro, não saí com aquela sensação, nossa, mandei muito bem. Mas tinha muitas coisas que tinham na prova que eu já tinha visto, muitas questões que eu já tinha passado por aquele assunto, muita coisa que eu sabia que em algum momento já estava na minha cabeça, eu precisava puxar para me lembrar, mas eu já tinha visto determinado assunto. E graças realmente aos simulados da Degrau. Então, eu acho que foi tenho certeza que foi um diferencial enorme, porque quando você está preparado para o pior cenário e ele vem, você consegue se segurar. Quando você está preparado também para o pior cenário e ele não vem, beleza, você vai tirar de letra, que foi o que aconteceu. Isso para a Degrau é incrível, saber que te ajudou dessa forma muito na conquista desse sonho. E agora vamos falar sobre um momento mais feliz, né? Que é quando saiu a lista lá, você viu o seu nome, você viu a sua classificação. Como que foi a emoção? Eu quero que você me conte com riqueza de detalhes, por favor. Então, olha, foi um dia muito feliz mesmo. Eu fiquei... Quando você sai da prova, você já sai com aquela sensação de que, principalmente na prova de investigador, né? Que eu fui aprovada dentro do número de vagas, já para a primeira turma. E eu saí da prova e eu lembro que meu marido foi me buscar e ele falou assim, nossa, você tá muito sorridente. Eu falei, eu acho que deu certo. E aí no dia seguinte já tem sai aquele gabarito extraoficial, né? E pela pontuação eu vi que dava para chegar lá. E quando saiu no Diário Oficial e eu vi a classificação, eu falei, nossa, valeu muito a pena, porque, como você falou, a gente abre mão de muitas coisas, né? A gente abre mão de tempo com a família, a gente abre mão de estar com as pessoas que a gente ama, eu abri mão de trabalhar, que é uma coisa que realmente para mim faz muita falta, né? A gente abdica de muitas coisas em prol desse sonho, né? Em prol de querer algo melhor pra gente. E quando você vê o seu nome no Diário Oficial, e esse concurso tem a particularidade que você vê seu nome no Diário Oficial várias vezes, né? Em várias etapas. Quando você vê seu nome no Diário Oficial, é uma coisa que, assim, é uma sensação inexplicável. É bom demais.
Ah, eu imagino. Você já passou por algumas etapas, né? Fez o TAF também, fez o psicotécnico. Agora você tá na etapa de exames, né? Exames médicos. Como que foi? Conta um pouquinho, né, sobre esses procedimentos, principalmente sobre o TAF, que é uma coisa que aí gera muita ansiedade na galera. Então, passado o momento da prova, você começa a se dedicar mais, viu que deu certo, começa a se dedicar mais pro TAF, né? Eu já vinha fazendo atividades físicas, né? Não era completamente sedentária, mas quando chegou mais próximo da prova eu intensifiquei, mas como você sai o edital, você quer passar muito tempo estudando. Então tinha dias, passava semanas inteiras sem fazer nada de físico, porque estava muito perto da prova, eu queria, o máximo que eu pudesse estudar, eu ficava ali estudando, né? E aí comecei a me dedicar pro TAF e foi uma etapa para mim que foi muito difícil, né? Foi muito sofrida, porque eu nunca gostei de correr, né? Então, por mais que eu fizesse atividade física, a corrida para mim sempre foi, né, meu calcanhar de Aquiles. Mas comecei a me dedicar, comecei a treinar e tal, e eu ia passar por 2 TAFs num espaço de tempo curto, que seria o da prova de inspetor e da prova de investigador. Eram semelhantes, os mesmos exercícios nos 2 TAFs. Eu comecei a treinar com personal e eu estava preparada, né? Eu já conseguia bater os índices do edital, né? Mas a ansiedade muitas vezes te atrapalha, então você realmente tem que trabalhar o seu emocional, o seu psicológico o tempo todo. E o primeiro TAF que eu fiz foi o de inspetor, né? E eu cheguei lá convicta de que eu estava preparada, né? Já tinha estudado, já vinha me preparando, já tinha batido os índices, e quando chegou lá, eu fiquei por causa de uma flexão. Eu tinha que fazer 20, eu fiz 19 e quando foi a 20ª, eu não consegui, o meu braço desceu. Então nesse dia eu saí de lá arrasada, né? Porque eu falei, nossa, cheguei tão longe e fiquei por causa de um teste físico. Mas aquilo me motivou, aquilo me deu, sabe, quando você... Cara, eu não cheguei até aqui, não nadei pra morrer na praia. E uns 15 dias depois teve o TAF de investigador, né? Como eram as mesmas coisas. E eu fui muito preocupada com a flexão, né? E foi tão engraçado que quando eu cheguei lá, era o mesmo era o mesmo fiscal do inspetor, porque a gente fazia em grupos de 4, né? Então eu sempre era a primeira da minha bateria, porque letra A, né? Eu sempre era a primeira. Fui a primeira na minha bateria no inspetor e no investigador. Então eu fui direcionada para o mesmo fiscal. Aí eu já pensei, né, caramba, não vai dar certo. E a flexão é o terceiro exercício, né? Então passei pelo abdominal, foi tranquilo. O tiro de 100 metros foi tranquilo. E quando chegou na hora da flexão, eu saí já planejada. Durante aquele período que eu fiquei nos 15 dias anteriores, eu me treinei para poder fazer 10% a mais do que o edital pedia, né? Eu falei, talvez tenha sido aí meu erro, então treinei para fazer 10%. Mas quando chegou lá que eu comecei a fazer as flexões, eu tenho realmente, o meu braço não é muito forte, né? Então eu tenho os intervalos que eu faço dentro de 1 minuto para poder concluir as flexões. E nesse dia, no dia do segundo teste físico, eu fiquei muito ligada nisso, né? Eu falei, eu não posso deixar a minha mente me trair, porque no primeiro foi a minha ansiedade que me atrapalhou. Eu sabia que eu não aguentava fazer direto, então eu tinha que ter feito uma pausa. Mas na ansiedade, porque todo mundo já tinha terminado, eu fui querer fazer a 20ª e não consegui. Então nesse dia da prova de investigador, eu fiquei muito atenta a isso, fiz as pausas necessárias. E quando chegou na 20ª, que eu tinha me programado para fazer um pouco mais, quando ele falou 20, eu pensei, não vou fazer nada, não vou fazer mais nada, eu vou parar aqui mesmo. Já consegui! Já consegui! Aí já deitei no chão, né, porque você tem que esperar as outras candidatas acabarem, né. Deitei no chão já chorando, emocionada, porque como só faltava corrida, e eu sabia que a corrida eu ia conseguir. Nem que eu saísse de lá e fosse pro hospital, mas eu sabia que eu ia conseguir. E deu tudo certo, né? Graças a Deus, no segundo teste físico deu tudo certo. Saí de lá já comemorando. Foi também, uma sensação também maravilhosa, porque você tira um peso enorme das suas costas, né? Porque quando você entra para essa vida de concurseiro, você traz um monte de gente com você, né? Você traz filhos, você traz marido, você traz pai, traz mãe, irmãos, né? Então tem muita gente que tá torcendo por você.
E aí a primeira etapa você passou, legal, todo mundo feliz. Na segunda etapa você cai, que foi o que aconteceu na prova de inspetor. Então eu tinha uma responsabilidade muito grande, não só comigo, mas com as pessoas também que estavam torcendo por mim. Então quando chega esse segundo TAF, que eu saio de lá assim, com essa sensação de dever cumprido, é uma felicidade enorme, né? E na sequência vem a etapa do psicotécnico, que pra mim também foi muito sofrida, porque o TAF você sai de lá sabendo que você conseguiu. O psicotécnico você sai de lá sem saber de nada. E o nosso concurso em especial, ele é um concurso que está sem cronograma. A gente não tem cronograma de datas de quando as coisas vão acontecer. Então eu saí do psicotécnico sem saber que dia teria uma resposta. E a resposta demorou mais de um mês para sair. Então foi um mês de muito sofrimento. Tem que ter muito controle. Muito, nossa, e eu chorava porque eu achei que tinha ido mal. Eu treinei, mas na hora do nervoso, para fazer aquele palográfico, você fica, a sua cabeça inventa um monte de coisas, né? Ah, eu não fiz isso direito, eu não fiz aquilo direito, e o resultado nunca sai. Eu chorava, uma ansiedade, uma agonia. Foram 30 dias, assim, sofridos demais. Eu imagino. Mas deu tudo certo. Deu tudo certo. E agora você tá aí na última etapa. Perfeito, muito bom. Eu fico muito feliz, de verdade, com toda a sua história, com toda Obrigada. a sua jornada. Realmente é muito inspirador. A gente tá chegando ao fim do nosso bate-papo, mas antes, para finalizar, eu queria que você deixasse uma dica para os concurseiros agora que estão iniciando, assim como você começou lá atrás, que estão iniciando agora, estão começando a preparação para algum concurso público. E como você já realizou, né, esse sonho, inclusive você falou que ainda está estudando. Ainda estou estudando. Mas nunca mais vai parar, eu acho, Não. né? Então eu queria que você deixasse uma mensagem para eles aí que estão começando agora essa preparação. Então, eu vou falar sobre as coisas que eu gostaria de ter ouvido lá atrás, quando eu comecei, e que eu acho que teriam feito uma diferença grande. Primeiro, você precisa entender aonde você está, né? Em que contexto você está inserido. Tem muito tempo que você não estuda, você precisa sentir como é que você está, né? Porque às vezes você não vai conseguir, por exemplo, o meu sonho é a Polícia Federal. De repente eu não vou conseguir agora, eu tenho uma prova daqui a 6 meses, eu não vou conseguir agora, em 6 meses, me preparar para a Polícia Federal. Mas eu posso ir subindo alguns degraus até chegar lá, né? Então, primeiro, entende aonde você está. Segundo, entende o que funciona para você, né? Porque às vezes o que dá muito certo para o seu colega não vai dar certo para você. Eu tenho muito isso. Eu vejo muita gente que falava que acordava muito cedo, começava a estudar de madrugada, que era um horário muito silencioso. Mas eu não rendo de manhã muito cedo, é um horário que eu não consigo render. Então eu preferia sempre estudar até mais tarde, né? Dormir mais tarde para ficar estudando. Então, são coisas que com o tempo você vai testando e vai vendo o que vai funcionar para você. Para mim foram as videoaulas, eu não me adaptei com PDF, eu também acho que é um teste que é importante você fazer, o que vai funcionar. E as questões, né? Sempre aliar o seu estudo com questões. Na minha casa, como eu não tinha um espaço de estudo no meu quarto, eu fazia na sala e enchia a parede assim da sala, todo mundo que chegava via, enchia a parede da sala com post-its, né? Com coisas da matéria, para ir me lembrando. Então sempre que eu resolvia uma questão e eu tinha muita dificuldade de matérias que eu já tinha passado, mas eu tinha dificuldade de me lembrar, eu pensava, esse assunto aqui eu preciso ver com mais frequência, ia para a parede. Então você vai desenvolvendo técnicas que vão te ajudar, só que você precisa realmente entender o que vai funcionar para você. E as matérias que são mais difíceis, elas precisam entrar na sua grade de estudo todos os dias, né? Eu tinha uma dificuldade grande com informática, e em informática eram 10 questões e você precisava acertar pelo menos 5 para não ser eliminada. E eu vi muita gente muito boa em direitos que praticamente gabaritou a parte de direito e ficou por conta de uma questão em informática, porque não conseguiu chegar nas 5. Então aquela matéria que você sabe que pode te tirar e que eventualmente você tem uma dificuldade, você precisa voltar naquela matéria sempre para não correr esse risco. Então eu coloquei o português da FGV porque português, eu nunca tive muita dificuldade com o português, mas o português da FGV, ele tem muitas particularidades. Quando eu comecei a estudar, eu parecia assim,
que eu estava tendo pela primeira vez o contato com aquele português, com o português. Você parece... Eu me sentia, gente, parece que eu nem sou alfabetizada olhando esse português da FGV, porque é realmente muito diferente. Então, é intensificar onde você sente que ali você pode ter algum problema. E no mais, eu acho que é acreditar que você realmente é capaz, né? Eu não sou muito de crenças limitantes. Eu acho que quem bota o limite somos nós mesmos, do que a gente pode ou não pode fazer. Então, quando alguém diz pra mim que não dá, eu procuro não levar muito em consideração. Quem vai dizer se eu posso ou não sou eu. Então, eu sempre fui assim, eu nunca pensei em desistir, né, como eu te falei. Eu sabia que talvez eu pudesse ter algumas atitudes que atrasassem o meu processo. Mas desistir efetivamente nunca passou pela minha cabeça. Eu sabia que com dedicação, com disciplina, com esforço e realmente dando o meu melhor que eu chegaria lá, né? Eu ainda nem cheguei assim, para a primeira etapa que eu me propus a fazer, que foi esse concurso. Ok, já tô lá, mas como você falou, acho que não vou parar, não vou parar. Eu acho que depois que a gente é picado assim pelo bichinho do estudo, a gente quer continuar, a gente quer mais, a gente vê que é capaz e tem essa vontade de fazer acontecer. E através disso ir só crescendo, né? Só enriquecendo. Só crescendo, é isso aí. Aline, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Porque aqui, além de contar a sua história e falar da perspectiva, né, de aprovada, já ter passado por toda essa etapa, eu acho que você deu dicas aqui valiosas, de verdade. Esse vídeo deveria inclusive virar uma aula pré-requisito para todo concurseiro, porque você falou sobre todas as etapas, né? E às vezes algumas pessoas que estão iniciando não têm a oportunidade de ouvir de alguém que conseguiu, que realizou. Então fica parecendo tudo que é muito surreal, que é muito distante, né? Que ele não consegue. E eu acho que você tem uma história incrível, sensacional e de realização, que é mais legal. Ah, que bom, obrigada. Eu fico muito feliz que seja uma pessoa que consiga escutar e consiga tirar algum proveito. Eu já fico muito feliz porque realmente faz a diferença a gente ouvir de quem já chegou lá, né? Inclusive eu tinha muito essa preocupação de sempre buscar ouvir os depoimentos dos aprovados, porque isso sempre me motivou, né? Deu certo pra ele, pode dar certo pra mim e eu acho que com persistência e com fé todo mundo encontra o seu caminho e chega lá. Com certeza. Muito obrigada. Nada. Concurseiro, eu convido você a acessar o nosso site, conhecer lá todos os cursos preparatórios que a gente disponibilizou para você ter uma preparação de qualidade, assim como a Aline, que conseguiu aí realizar o sonho dela. Lembra de se inscrever aqui no nosso canal e de acompanhar a gente em todas as redes sociais. Estamos de olho em tudo do mundo dos concursos para te manter super bem atualizado.